Amém, glória a Deus. Então, uma boa noite para todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos então na nossa terceira aula, né? Eu acho que é terceira aula que a gente começou, quarta aula, na verdade. Desculpa, quarta aula, isso mesmo. Verdade. Nós estudamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Jesus, né? Nós falamos sobre Jesus e hoje nós vamos falar então da centralidade então de Cristo, tá? Nós vamos começar essa aula com um versículo bíblico que está lá no livro de Lucas 24, 27, que diz assim: Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, né? Aqui o Lucas, né, tá falando, então iniciou por Moisés. Então Moisés, lá no Antigo Testamento, ele começou a falar sobre os profetas. Foi o primeiro, vamos dizer, profeta, né, do Antigo Testamento, Moisés. E a partir de Moisés é que toda a Bíblia está então falando de Jesus Cristo. O que nós vamos estudar aqui hoje, meus queridos? Aqui eu fiz uma pequena agenda para a gente saber aí os tópicos, né? Então nós vamos estar primeiro aprendendo aí a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Jesus é o centro. Depois, Jesus Cristo no Antigo Testamento, então toda vez que tiver esse AT, Antigo Testamento, Jesus Cristo no Novo Testamento, Jesus o centro do Novo Testamento, o culto cristão, o louvor cristão, pregações cristocêntricas, vamos falar um pouco sobre a pregação e conclusão, tá? Então vamos começar aí, a Bíblia é cristocêntrica. João diz assim: firmar a centralidade de Cristo na Bíblia, só estamos concordando com o que o próprio Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Né? Então, se nós queremos aprender de Cristo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, as Escrituras. E não somente o Novo Testamento, nós precisamos conhecer toda a Bíblia. Né? É, às vezes, difícil falar, tem que ler toda a Bíblia, vai ser muita coisa. Mas um pouco a cada dia, né? Existem vários planos, inclusive, de leitura que você pode acompanhar. Você consegue aí ler a Bíblia até em um ano, né? Mas a história é que, às vezes, a gente pensa que a Bíblia só fala de Jesus no Novo Testamento. Mas hoje nós vamos saber e aprender aqui com essa aula que a Bíblia vem falando de Cristo desde o seu início. Então vamos conhecer um pouquinho da história de Jesus, né, no Antigo Testamento. Bom, o Antigo Testamento é feito por 39 livros, tá? E vários textos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Seria um erro, né, nosso, achar, né, que Jesus, apenas na época do Novo Testamento, né, que era conhecido. Apesar de reconhecermos que o seu ministério terreno e sua missão redentora, né, ocorrem no Novo Testamento, tá? A gente vê, vamos dizer assim, a revelação de Deus quando Jesus vem na Terra está no Novo Testamento, mas Jesus já vinha sendo apresentado desde o Antigo Testamento e nós vamos ver algumas passagens que a gente vai perceber isso, né? Então vamos ver, Jesus, então, ele já está atuando desde ali da criação do mundo. Então, o evangelista João declara que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá no livro, né, de João, capítulo 1, versículo 3. Por quê? Porque João é aquele
apóstolo, que a gente falou até no domingo, né? Que ele era muito íntimo de Jesus Cristo. E então Jesus ali transmitiu para ele a parte mais profunda, a parte espiritual, que talvez com os outros discípulos ele não participou. Então João, quando vai escrever o seu evangelho, ali no primeiro capítulo, a gente vai ver que ele traz a ideia que vem lá do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, né? Ali ele demonstra que Jesus era o verbo, né? Ou seja, a palavra, porque tudo que foi feito por Deus foi pela palavra, lá em Gênesis, né? Que ele falou e as coisas iam acontecendo, né? Então ele era o verbo. Aí a própria Bíblia vai dizer ali que o verbo se tornou carne, né? Ele era a luz, ele era a vida, ele era a luz do mundo, né? E as trevas não entenderam o propósito da vinda de Cristo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E ali, então, a gente vai perceber que o próprio Deus não estava sozinho no momento da criação, né? A gente vê bem isso quando Deus foi fazer o homem, que disse, né? Façamos o homem à nossa semelhança, né? Ou seja, não era Deus sozinho, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a gente está ali estudando o livro de Gênesis, a gente vai perceber momentos onde está falando o Filho, aonde está falando o Espírito Santo e aonde está falando Deus. Então, Jesus já estava lá no momento da criação. O apóstolo Paulo corrobora com essa ideia ao afirmar que nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, e tudo foi criado por meio dele e para ele. Está lá em Colossenses 1,16. O profeta Isaías também profetizou que Jesus viria como o cordeiro levado ao matadouro, ou seja, o sacrifício de Cristo, né? Que está em Isaías 53:7. Então, no Novo Testamento, nós vemos também João Batista. Ele viu Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, são testificações, né, que a gente vai perceber que Jesus já vinha sendo anunciado, não de uma forma assim bem explícita, né, mas ali nas entrelinhas a gente via que Jesus já estava sendo ali profetizado. Bom, no Novo Testamento, né, as profecias veterotestamentárias contêm as principais revelações acerca de Jesus. Por exemplo, Miqueias fala da cidade que Jesus nasceu, né? Miqueias vai revelar que o menino havia de nascer em Belém, né? A gente vai lá em Miqueias 5:2 e a gente vai perceber exatamente isso. Isaías relata o nascimento virginal, no caso Maria, que seu nome seria Emanuel, o sofrimento em favor da humanidade e a unção do Espírito que Jesus possuía. Então, coloquei aí esses versículos que testifica exatamente, então, deste momento, né, do nome dele, o nome espiritual de Jesus é Emanuel, que depois a gente vai entender que Emanuel é Deus conosco. Ou seja, Jesus disse, né, para os seus discípulos, eu vou para o Pai, ou seja, eu vou desaparecer aqui da terra, mas eu vos deixarei o Espírito Santo, que ficaria conosco. Então, ele habita em nós, né? O Espírito de Jesus habita em nós, então é Deus conosco todo o tempo. Zacarias contemplou a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho, tá? Então, Zacarias lá atrás profetizou isso e realmente veio a se cumprir, né? Teve aquele momento, o dia de Ramos, né, que a gente chama, que Jesus então arruma lá um jumentinho, coloca um Jesus lá em cima do jumentinho e ele entra então
montadinho nesse jumentinho. Então, mais uma profecia, né, que a gente constata que o Antigo Testamento estava então profetizando sobre Jesus. Que mais que nós podemos tirar aí do Novo Testamento, né? Todas as promessas do Novo Testamento, do Antigo Testamento com relação a Jesus têm seu cumprimento desculpa aí que os errinhos português, depois eu arrumo, no Novo Testamento. É possível dizer que não existiria o Novo Testamento se retirássemos dele o seu protagonista. Quem é? Jesus Cristo, né? Então, se não tivesse Jesus, não existiria nem Novo Testamento. A Bíblia seria resumida ali na criação do mundo e ficaria por ali mesmo, né? Bom, o intuito maior dos evangelistas é retratar o ministério de Jesus e o fato de ele ser o Filho de Deus, o cumprimento exato das profecias do Antigo Testamento. Então aqui, se alguém quiser abrir aqui, vamos ver essa profecia? Alguém pode abrir aí e ler Mateus 21, de 4 a 5, e alguém abre João de 3 a 18, para a gente então verificar aí a profecia então do Filho de Deus. Mateus 21, 21, de versículos 4 e 5. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, eis que aí te vem o teu reino, manso e montado no jumento, e o jumentinho, cria de animal de carga. Isso, tá certo? Então, foi profetizado lá no Antigo Testamento e a gente vê o cumprimento, então, no Novo Testamento. João 3,18, vocês acharam? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso, tá? Então, aí está a prova, né, que Deus preparou Jesus para vir, né, como seu filho, para então resgatar a humanidade e dar uma chance, né, de retomar os propósitos de Deus que aconteceu lá no Éden, né? Deus criou o homem e a mulher para ser eternos, né? Essa é a nossa semelhança com Deus, de ser eternos como Ele é, né? Só que, infelizmente, teve a situação do pecado e nós perdemos, né, essa regalia aparentemente, para que a gente voltasse então àquela essência que Deus criou. Então Ele trouxe aí Jesus Cristo para morrer por nós e através da morte e ressurreição dele, nós ganhamos uma nova vida. E agora já voltamos então ser eternos. Nos evangelhos estão escritos os detalhes da vida de Jesus, seus ensinamentos, sua morte na cruz e sua ressurreição. Eu pus aqui uma citação que eu achei interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz assim: o evangelho tem como essência o Filho de Deus. Jesus Cristo é o eixo, o cerne, o conteúdo e a essência do evangelho, né? Então, nós temos que ter isso bem em mente para entender o evangelho, né? Às vezes a gente entende, mas não é profundo esse entendimento, né? Então, quando a gente vai ler a Bíblia e se a gente tem esse entendimento, nós vamos ler a Bíblia de uma outra forma, né? Vai abrir mais a nossa mente para a compreensão dos propósitos de Deus, né? Porque se a gente, por exemplo, começa a ler lá no Antigo Testamento como somente um livro histórico, às vezes a gente não vai entender nada e vai se tornar até cansativo. Mas quando a gente começa a visualizar os propósitos de Deus, aquilo que Deus planejou,
que é o seu filho Jesus, as coisas vão começar a ter muito sentido durante a leitura que a gente vai fazendo. E dá um outro sentido até da gente ler a Bíblia, dá mais até interesse, né? Bom, no Novo Testamento, o que nós vamos ver? No livro de Atos dos Apóstolos, Jesus está representado por sua igreja e no anúncio do Evangelho a todas as pessoas. Os apóstolos batizavam, curavam os enfermos, tem uns errinhos aí, gente, expulsavam espíritos malignos em nome de Jesus. Aí está algumas citações que está acontecendo isso. A igreja primitiva estava altamente comprometida em testemunhar que Jesus foi morto, nunca ninguém negou, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e foi exaltado à destra do Pai. E as epístolas paulinas são um verdadeiro tratado teológico sobre Jesus Cristo. Então veja bem, a igreja primitiva falada aqui, qual que é? É a igreja que começou após a ressurreição de Jesus, né? Os apóstolos, os 12 e mais outros apóstolos ou discípulos, né? Na verdade não apóstolos, discípulos que seguiam já Jesus, que segundo a história conta, mais ou menos 120 discípulos existia além dos 12. E ali, aquela pequena comunidade é que começou a formar a primeira igreja. Então, nós chamamos de igreja primitiva teologicamente. Mas foi a primeira igreja, né? Você vê, na primeira pregação de Pedro, já ali se converteram 3.000 pessoas. Então, você imagina que todas essas pessoas precisavam ser cuidadas, elas queriam saber quem era Jesus. Então, ali eles se reuniam em casas, no começo, né? Eram em casas e faziam esses grupos de orações e ali, então, os discípulos ensinavam tudo aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles, né? Quem era Jesus, os propósitos de Deus, como foi a criação, né? Por que Deus quis que Jesus viesse, por que Deus, né, quis que ele morresse, né? Muita gente não entende isso, né? Fala assim, poxa vida, Jesus, um homem tão bom, um profeta, por que ele morreu? Por que Deus quis, né, que ele morresse? Ai, Deus então foi ruim, né? Não foi um Deus bom. Eu já ouvi muitas vezes isso, as pessoas falarem, não, mas se Deus fosse realmente bom, ele não teria deixado Jesus morrer numa cruz. Então, a gente precisa entender os propósitos de Deus, né? Para daí ver o amor de Deus. Na verdade, não é que que Deus é mau e quis que Jesus simplesmente morresse, mas era um momento de sacrifício que ele estava justamente fazendo por nós, por toda a humanidade. Mas o que nos impede, né, vamos dizer, nos impede se a gente crê ou não em Jesus Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz o quê? Aquele que crer, né, em Jesus Cristo será salvo. E isso é pela fé. Nós temos, assim, algumas coisas que a gente pode dizer que são provas, até arqueológicas, né, da existência de Jesus, mas nós temos muitos escritos naquela época, né, esses discípulos, os discípulos que acompanhavam ali, depois, né, mais de 100 anos vamos dizer assim, desde que Jesus, né, ressuscitou. Então, ali começou a aparecer os escritores, né, que começavam a escrever dos discípulos. Eles não tinham tido contato com Jesus, mas eles ficaram sabendo, né? Então, a gente chama esses que começaram a escrever os pais da igreja, né? Por que pais da igreja? Porque justamente
eles tiveram contato com os discípulos, né? E eles puderam ver os milagres que os discípulos faziam em nome de Jesus, né? Então, esses escritos é mais uma prova que nós temos que verdadeiramente Jesus veio ao mundo, né? Nós temos os discípulos que viram Jesus ressuscitar, né? E ser alçado aos céus, né? São 12 homens que realmente viram e testificaram dessa visão, né, que eles tiveram ali do Senhor. Não só a visão, mas eles comeram com o Senhor por 40 dias, né? Comeram o pão, o peixe, tomaram vinho. Então, Jesus realmente não é vamos dizer, um profeta simplesmente que passou aqui pela terra, né? Muitos profetas passaram, mas só Jesus ressuscitou, né? Mas vamos lá. Próximo, ainda Jesus no Novo Testamento, que a gente precisa entender um pouquinho, né? No livro de Atos dos Apóstolos, Jesus está representado... Não, desculpa, isso aqui já foi. Deixa eu passar para frente. Jesus, então, resumindo, Jesus é o centro do Novo Testamento, né? Os demais escritos no Novo Testamento, o centro em torno do qual tudo gira, ainda é Jesus. Ele é a esperança do cristão, o sumo sacerdote perfeito, aquele que não discrimina pessoas, o advogado de defesa, ou o único soberano e Senhor, o Cordeiro glorificado. É incrível perceber que Jesus faz parte de todo o conteúdo bíblico. Suas pegadas estão desde a criação até a consumação, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, né? Então, Jesus ele ficou na terra, depois que ele ressuscitou, foram 40 dias, que ele ainda permaneceu na terra. Exato. Humano. Como humano. Sabe por quê? Veja bem, como que a gente sabe disso? Porque tem um momento que os discípulos estão ali reunidos e as mulheres que viram que o túmulo estava fechado, vieram lá bater na porta: olha, Jesus não está lá, Jesus não está lá. E nós vimos um anjo dizendo que ele ressuscitou. E os discípulos, ouvindo aquilo, embora Jesus tivesse assim, já, né, falado com eles que isso tudo iria acontecer, eles não creram, tá? Eles ficaram meio, né? Pedro saiu, foi lá no túmulo olhar para ver se era isso mesmo, né? No começo não acreditou nas mulheres, né? E ele foi lá e constatou que a pedra lá tinha sido removida e que não havia nada lá. Então ele voltou. Muito bem. Aí Jesus aparece lá na porta. E as mulheres ali, né? Abre a porta e fala: ó, Jesus está aqui. Aí Jesus entra. Aí o pessoal olha assim, fica tudo assustado, achando que é o quê? Um fantasma. Nós estamos vendo um fantasma. E aí São Tomé, que diz o apóstolo, né, Tomé, ele fala assim: não acredito, isso é uma visão. Aí então Jesus mostra as mãos e, segundo dá a entender, ele enfiou o dedo lá e percebeu que realmente Jesus estava em carne e osso. Mas ele não poderia ser tocado, porque ele ainda estava... Não, isso não tem assim nada que diz que ninguém tocou nele. E nesses 40 dias que Jesus esteve, Jesus fez os milagres antes da crucificação. Depois desses 40 dias, houve milagres, Jesus operou? Não. O que aconteceu nesses 40 dias, a Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 1, que ele permaneceu com os discípulos, ensinando eles, preparando eles, né? Aí já o assunto tratado ali era um assunto bem mesmo espiritual, né?
preparando eles espiritualmente. E aí é quando Jesus diz para eles o seguinte: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, né, esperando que vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então a palavra diz que eles ficaram ali orando num cenáculo, unânimes. Ficaram ali até que, né, descesse o Espírito Santo. Então a gente não sabe esse tempo exato, quanto tempo foi, né? Mas foi justamente no dia de Pentecostes, quando ali os judeus comemoravam, tinha uma festa que acontecia ali, né? Então foi nesse momento que o Espírito Santo então veio e eles foram batizados ali com o Espírito Santo, e nesse momento aí sim receberam poder, porque até então o poder que eles tinham era um poder que Jesus já tinha dado a eles, porque Jesus já estava mandando eles para fazer as visitas, né? Inclusive tem um momento que eles não puderam libertar uma pessoa, né, de um espírito imundo, e questionaram Jesus: por que nós não pudemos fazer? Porque nós estávamos justamente fazendo tudo em seu nome, né? Jesus já tinha dado poder, mas aquele revestimento poderoso do Espírito Santo veio justamente com a descida do Espírito Santo. Então Jesus ficou ali. Tem uma passagem também, que é a passagem ali dos discípulos de Amós, né, que eles estão de Emaús, de Emaús, que os discípulos ali ficaram meio desanimados, falou: profeta, nós achávamos que era o Messias, né, e no final acabou tudo, ele morreu e acabou a nossa esperança. E aí Jesus então começa a caminhar com eles nessa estrada, e ali então Jesus se manifesta depois, abre os olhos deles e eles veem que era Jesus naquele lugar. Então Jesus ficou um bom tempo, apareceu para várias pessoas, né? Então não tem como, por exemplo, dizer que é mentira que Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, né? Tem vários documentos, né, que comprovam isso, de pessoas que não são cristãs. E o Flávio Joséfo. Isso, que é um dos pais da igreja. Não se converteu, mas que falou que Jesus ressuscitou nos livros dele. Exato. Tá vendo? Então, não tem como a gente dizer, né, Jesus. Então, a ideia é para a gente entender e ter essa certeza no nosso coração, né? Nós, como cristãos, às vezes a gente vem para a igreja, a gente se converte, mas se a gente não tem esse contato mais íntimo com a palavra de Deus, a gente não tem uma fé nossa, genuína. A gente está na fé de outras pessoas, né? E o importante, o que Jesus quer, é que a nossa fé, né, a nossa crença esteja dentro de nós, com muita certeza, porque lá em 1 João, né, 1º capítulo de João diz que aqueles que crerem serão feitos filhos de Deus. Então, até o momento que você tem uma dúvida, então não creu, né? Então é importante a gente ler a Bíblia, entender, né, sobre Jesus, para que a gente então não tenha nada que nos impeça, né, de realmente vivenciar tudo. Bom, a Bíblia, como a lemos, né? Eu falei um pouquinho, mas vamos só reforçar. A forma como lemos a Bíblia influencia em nossa interpretação de texto. Se cremos que ela é um livro cristão, nossa, meu Deus, sabe o que é? Às vezes eu dito, né, para ir mais rápido, aí sai um monte de coisa. Entenderemos que cada acontecimento, cada narrativa, cada página aponta para Cristo. Tudo converge para Cristo. Tudo é sobre Cristo. A Bíblia funciona como luzes de sinalização que nos orienta. O caminho para uma saída de emergência, né? Então é aquele momento que nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida, uma situação que a gente não sabe
como resolver ou sair daquela situação. Então, Cristo, Ele é o nosso refúgio, né, e fortaleza, né? O caminho não sei nem o que aconteceu aqui. Tendo isso em mente, nós preservaremos dos erros teológicos, que muita gente fica fazendo adivinho, né, de uma interpretação e acaba, na verdade, crendo, né, no Evangelho, mais centrado no homem. Inclusive, a gente vai ver, quando a gente vai estudar heresias, que depois de passou 100 anos, né, começou a aparecer nas igrejas as heresias. Tinha gente que acreditava que Jesus não era totalmente homem, que ele era meio homem e era espírito, outros achavam que ele era totalmente espírito. Então existia assim umas crenças que eu não sei nem de onde que saía, mas de fato muitas pessoas acabaram acreditando. Bom, sobre o culto cristão então. Todo cristão tem como prática comum a frequência do culto. Todos os cristãos vêm no culto. Momento em que a igreja se reúne para louvar a Deus e ouvir sua palavra. Tanto o louvor quanto a pregação são indispensáveis à saúde espiritual da igreja e ao evangelismo. Muitas conversões genuínas acontecem enquanto a palavra é proclamada ou quando um louvor, né, é cantado a Deus. Por esse motivo, é extremamente necessário verificar a coerência bíblica em ambas as práticas. Veja bem, é de suma importância, né, que tanto a pregação quanto o louvor, ele tem a sua base na Bíblia. Ela tem que ter base bíblica. Por quê? Porque é o momento onde acontecem as conversões, né? O que acontece é que existem igrejas, né, que usam a Bíblia como um amuleto, né? Usa a Bíblia, às vezes, como uma bengala, né? Mas o interesse, às vezes, é outro, né? Às vezes, o interesse é financeiro, né? Às vezes, o interesse é desvirtuar a palavra de Deus para que fique de acordo com aquilo que eu quero e não o que a Bíblia diz. E a gente tem visto isso. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia, quando o próprio Senhor Jesus anunciou que haveria de acontecer essas coisas, né? Hoje no mundo existem muitos falsos profetas que estão por aí, né? Com as igrejas às vezes abarrotadas de gente, mas não estão lá com o intuito genuíno de levar pessoas à salvação, a Cristo, mas com outros interesses esquisos, né? Que é até beneficiando a eles próprios. Então, com relação a essas coisas, a palavra de Deus deixa bem claro que esses não herdarão o reino de Deus. Pode ter coisas erradas? Pode, mas não vai ter eternidade para essas pessoas, né? E nós, como cristãos, nós precisamos saber disso, para que a gente, quando esteja participante, né, de uma igreja, a gente não seja enganado, né? A gente tem que ver se as pregações são bíblicas, né? Se o que tem sido pregado é a verdade, tá? Bom, o louvor, né? Vamos falar primeiro do louvor cristocêntrico. Muitas pessoas utilizaram a música para louvar a Deus, a exemplo dos salmos. Deus entronizado entre os louvores, está lá no Salmo 22:3, né? Que Deus ele habita, né, nos louvores, ele se sente adorado, entronizado, né? De modo geral, o louvor é uma das mais marcantes expressões
da adoração, cujo objetivo maior é exaltar a pessoa, né, e os atos de Deus, tá? O Novo Testamento não tem composições musicais semelhantes aos Salmos, né? Porque no Antigo Testamento, as músicas e canções que eles louvavam eram os Salmos, né? Então, ali, quando você vai ler um Salmo, ali em cima, antes, né, de você começar a ler o Salmo, ali está escrito, composição, né, vamos dizer assim, para o mestre. Por quê? Isso, porque era aquelas pessoas que estavam compondo aquele louvor. Inclusive, as pessoas que estavam destinadas, né, a essa parte do culto eram os levitas, né, que era da família, né, vinda de Levi, por isso que ficou levita, era só da família de Levi. Hoje a gente, né, carinhosamente diz que as pessoas que louvam a Deus são levitas, mas não é verdade, né? Na verdade, os levitas verdadeiramente eram os filhos de Levi, tá? Bom, o louvor da igreja primitiva já era diferente. Por quê? Porque não tinha mais esses salmos. Ai, meu Deus do céu, gente do céu. Não sei, quando eu passo do meu computador para cá, eu preciso ver uma outra tradução, porque não tá, às vezes não, a formatação muda um pouquinho. Ressaltando, então, o seu poder, sua glória e o seu amor. Então, só para a gente entender, no Antigo Testamento, eles tinham os salmos. Estava ali, alguém ali escrevia, inspirado por Deus, e eles, com os instrumentos que eles tinham, então eles faziam esse louvor. Quando chegou no Novo Testamento, ele não tinha esse hábito, né? Pode ser que tinha algum hino, alguma coisa, mas o que eles faziam? Eles louvavam a Deus. Vamos ver alguma coisa sobre isso, gente? Quem tem aí os seus telefones aí para procurar na Bíblia, para mim, pelo menos uns 2 textos. Efésios 5, 19 e 20. 5, 19 e 20. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uns pelos outros no temor de Deus. Amém. Alguém quer ler o próximo? Filipenses ou 1 Timóteo 3. Lê 1 Timóteo 3,16, Soninha, para a gente poder entender bem como eles faziam, né? Não? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima a Deus. 1 Timóteo 3,16? Bom, vamos ver. Mas assim, eu acho que Efésios ficou um pouco mais claro, né? A maneira que eles faziam. Então, salmodiando, né? Era na graça, né, do Senhor. É o que a gente faz hoje, né? Hoje em dia, a gente quando louva a Deus, né? Vamos dizer assim, hoje existem as músicas, claro, mas nós, através de uma oração, nós podemos salmodiar o Senhor, ou seja, louvar Ele, declarar a sua grandeza, o teu poder, como Ele é maravilhoso, como é lindo, né? Então, essa maneira é a maneira que se encontra, então, no Novo Testamento, da gente, então, louvar a Deus por tudo que Ele fez, né? Então, eu acredito assim, que da maneira que o Senhor Deus gostava de ser salmodiado lá no Antigo Testamento com os Salmos,
ele também aceita o nosso louvor porque vem do coração, né? Foi o que você leu. Então, esse louvor, ele é aceito quando ele vem do nosso coração. Não pode ser um louvor simplesmente como cantar qualquer música, né? Às vezes a pessoa pode fazer isso, a gente vê muitos louvores, né? Mas o verdadeiro louvor é aquele que nós, então, oferecemos a Deus do coração, tá? No livro de Apocalipse, Jesus, o Cordeiro de Deus, é considerado digno de todo louvor e adoração. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que no louvor, no Novo Testamento, várias passagens, né? Aqui eu coloquei o mínimo para nós, mas várias passagens, então, testifica de que Deus se agrada dos louvores, né? Então, nós como cristãos, a gente não... O que eu quero dizer é assim, às vezes a gente acha que louvar a Deus é só quando a gente vem na igreja, né? Ouve aquele louvor, é hora de eu levantar as minhas mãos e orar e louvar a Deus, né? Não, o louvor verdadeiro, ele vem do coração. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos louvar a Deus, né? Porque não impede de uma música, de uma pessoa, né? O verdadeiro louvor está na intimidade com Deus, quando a gente expressa o nosso amor por Ele. Isso o agrada, tá? Então vamos estar louvando Jesus aí todo o tempo, né? O louvor, ele precisa ser, gente, cristocêntrico. É necessário comparar o louvor bíblico com algumas canções que surgem no meio gospel atualmente. O foco que anteriormente concentrava-se em Jesus, em muitos casos passou para o ser humano. Há louvores que sequer mencionam o nome de Cristo. Infelizmente, o que muitas vezes se pretende é mexer com as emoções e salientar a primazia da bênção e da vida terrena em lugar do nosso Senhor e Salvador. Para vivermos dias de manifestação espiritual por meio do louvor, é preciso que as canções cristãs exaltem a pessoa de Cristo e a obra da redenção. Gente, isso é o que mais tem aparecido no mundo. Quantos cantores gospel têm aparecido aí nas mídias? E quando esse povo começa a cantar, a exaltação vai tudo para o homem, né? E Cristo sumiu, desapareceu. Hoje em dia está também uma febre, né, de pessoas se convertendo e largando de cantar as músicas do mundo para cantar as músicas para Deus. Mas, infelizmente, a gente vê muitas dessas pessoas que, em vez de exaltar o nome de Cristo, exalta o homem, né? E essa é a ideia, é mexer com as emoções do ser humano, para que, mexendo, né, nas emoções dos seres humanos, eles vão ficar mais expostos para você lançar aquilo que você quer no coração das pessoas. É uma arma, muitas vezes até estratégia satânica. Porque quando as pessoas estão emocionalmente expostas, às vezes você consegue plantar no coração delas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Principalmente hoje a gente vê aí a questão do homossexualismo, né? Que está bem fora, questão de... como é que é? Fugiu agora aqui da minha mente, né? Mas é isso. Então nós temos que procurar, né? Vocês aí que são, né, cantoras do coral, ao escolher, né, canções, vocês estejam filtrando,
né, para que vocês possam realmente transmitir para a igreja, né, esse entendimento da verdade, né, para não cair aí nas condenações, né, do diabo. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre as pregações, tá? Pregações cristocêntricas. Stott, no caso aqui, é um teólogo da atualidade, então ele declara que a pregação é crucial e distintiva para o cristianismo, e isto é reconhecido em toda a história da igreja. Tanto é que Atos 6 demonstra que os apóstolos davam prioridade ao ministério da pregação. Por meio da pregação ocorrem grandes maravilhas, principalmente a conversão, pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, que está em Romanos 10:17. É a palavra de Cristo anunciado que gera fé nos corações. Os apóstolos perceberam a importância da pregação centrada na pessoa de Cristo, no caso, e na obra salvadora de Jesus. Em Atos 5:42, vemos que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então, essa é a nossa responsabilidade hoje como igreja, fazer pregações cristocêntricas, que levam as pessoas a Cristo. Porque quando você faz isso, você vai chegar no âmago da vontade de Deus, que é a salvação, né? A salvação da humanidade. Por quê? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é a nossa palavra, a palavra do homem, né? É a palavra de Deus que não volta vazia. E hoje em dia nós temos aí muitos tipos de pregação, inclusive aquela pregação coach, né? A pregação que massageia o ego do ser humano, né? Você é uma bênção, você vai vencer, pega aí a chave da vitória, né? Você vai receber hoje um milagre. E eu vejo muito isso nas redes sociais hoje, né? A pessoa começa a falar: ei, você aí que está ouvindo essa mensagem agora, olha, o teu milagre está chegando aí, ó. Pega aí o teu milagre. Como se fosse assim, algo tão fácil, né? Algo que opa, vou pegar aqui, peguei, pronto, vou ficar rico, vou conseguir comprar um carrão, vou conseguir comprar uma casa. Mas ao contrário disso, a verdade do Evangelho, para muita gente, né, é que o Evangelho de Deus tem que ser ganho por esforço, né? Jesus disse: se quiser realmente segui-lo, né, tome a sua cruz e siga-me. Não é à toa que todos esses discípulos se tornaram mártires, assim como muitos cristãos foram perseguidos naquela época. Ainda hoje nós sabemos que muitos cristãos ainda estão vivendo esse infortúnio, né, de perder suas próprias vidas por amor ao Evangelho, né? Então, realmente, quando a gente for preparar uma pregação, nós precisamos nos atentar nisso, que a nossa pregação, ela tem que ser cristocêntrica. O Jesus tem que estar no centro daquilo que nós vamos pregar. Ainda que a gente venha pregar, por exemplo, sobre outros personagens bíblicos, nós temos que levar as pessoas a entender o propósito de Deus, que é Jesus, a salvação, né? É dessa forma que a gente, então, vai levar as pessoas a Cristo e elas serem realmente salvas, que é a vontade de Deus, né? A pregação cristocêntrica não visa agradar pessoas, mas sim transformá-las. O chamado do pregador não é para ser alguém popular, mas alguém que anuncia com amor e coragem a mensagem cristã. Temas como a cruz, o arrependimento, o novo nascimento, a renúncia, o amor, a volta de Cristo não podem ser abandonados.
E, infelizmente, hoje em dia a gente também está vendo nesse tempo da apostasia que esses temas parece que sumiram dos púlpitos da igreja, né? A pregação tem um único alvo, que Cristo venha aos que se reunirem para escutar. Então, nós precisamos ter isso em mente, como líderes, né, da casa do Senhor, de que quando uma pessoa ela entra numa igreja, ela precisa ser levada a Cristo. Esse é o nosso alvo, né? Nosso alvo é Cristo. Enquanto a gente não ver aquela pessoa semelhante a Cristo, o nosso trabalho não está concluído. É esse o nosso trabalho. Que as pessoas tenham a semelhança de Cristo. Esses são os frutos do Espírito Santo. Então, se a pessoa, em algum tempo ali, que está congregando, ela ainda não apresentou os frutos, é porque a gente ainda não conseguiu mostrar Cristo para ela. Né? Às vezes a gente acha que a culpa é só das pessoas, mas nós também somos muito responsáveis por isso, através da pregação, através do ensino, através da oração, através do louvor. Então nós temos que colocar Jesus Cristo no centro da nossa vida para que realmente a gente esteja fazendo a vontade de Deus. Conclusão. Estamos aí acabando a nossa aula, né? Omitir Jesus da nossa história é o mesmo que omitir da astronomia as estrelas ou da botânica as flores. É impossível, né, gente? João Batista entendeu muito bem seu papel no plano divino. Quando indagado acerca da superioridade numérica de batismos que os discípulos realizavam e da multidão que seguia Jesus, ele declarou em alto e bom som: convém que ele cresça e eu diminua. Nenhum homem, por mais nobre que seja, pode ocupar o lugar central, porque ele já tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. E, infelizmente, né, gente, a gente sabe que muitos pregadores acabaram aí virando estrela, né, como um artista, né? Ele é o cara, né? As pessoas falam assim: ah, fulano vai pregar não sei aonde, todo mundo quer ir lá. Será que as pessoas estão indo lá para ver Jesus ou porque ele é uma estrela? Então nós precisamos fazer essa reflexão dentro do nosso coração. Quem, afinal, nós estamos buscando? É Jesus Cristo em nossas vidas? Ou é profetas, né? Ou outros tipos de coisas que a gente está no caminho, acha que está buscando Jesus, mas o Evangelho é algo tão simples, né? É o amor de Cristo. O dia que nós realmente encontrarmos o amor de Cristo em nós, nós verdadeiramente vamos poder falar: eu sou um cristão. Porque enquanto isso não operar em nós, nós estamos ainda no processo de se tornar, então, cristãos perfeitos, como é a vontade de Deus. É fácil, gente? Não é fácil. A nossa luta é diária, né? E nós precisamos vigiar nessa caminhada, porque, além de tudo, nós temos um inimigo que trabalha arduamente para nos destruir, né? O desejo do diabo não é que ninguém chegue lá no céu, mas que venha popularizar o inferno junto com ele, né? E nós precisamos, então, nos apercebermos disso. Jesus ali, quando fala da parábola, né, das virgens, né? Algumas estavam ali a hora que o noivo chegou com as suas lâmpadas acesas e puderam entrar, né, no casamento, mas aquelas que estavam ali com as lâmpadas pela metade não tinha luz para poder seguir em frente e tiveram que voltar para buscar mais óleo, e aí a porta fechou.
Não deve ser nada fácil você chegar na porta do céu e não entrar. Então, nós precisamos então refletir sobre essas coisas, meus queridos, né? Como é que Jesus está na nossa vida? Será que Jesus está no centro da nossa vida? Será que o que estamos fazendo, Jesus está no centro, né? No nosso serviço a Deus, Cristo está no centro, na nossa casa, com a nossa família. Como é que está a posição de Jesus? Às vezes Jesus não está no centro, né? Às vezes Jesus está lá num cantinho, esperando um momento. Às vezes ele está do lado de fora, a porta, batendo que quer entrar, mas ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. Infelizmente, é uma realidade, né? Eu não estou falando aqui de nós, mas nós estamos falando aqui para muitas pessoas, que esse vídeo aqui, ele vai para muitos lugares, se Deus quiser. Essa palavra vai atingir o coração das pessoas. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Onde Jesus está na nossa vida? Ele é o centro e ele deve permanecer na nossa vida sendo o centro todos os dias. Amém? Glória a Deus. Eu fico muito feliz, agradeço, né? Neste momento de estarmos aqui podendo compartilhar dessa palavra maravilhosa, a palavra de Deus, que é algo maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente então encerrar esse momento. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão precioso, o momento, Pai, de estudarmos a Tua palavra. E eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, aqueles, ó Pai, que ainda vão ver este vídeo. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude para que o Senhor se torne o centro da nossa vida, Pai. Que o Senhor seja prioridade em tudo que vamos fazer, Senhor. Nos dá essa graça, nos dá esse poder para que possamos, ó Deus, assim, compreender e viver as benéfices que o Senhor tem para a nossa vida. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.